Certo? Comecei a gravação, vou começar a gravar a transmissão. Pronto, agora eu acho que eu tô online. Pronto, eu tô online. Só ver se eu tô ao vivo. Vou só pegar meu fone pra ver se eu tô ao vivo. Estou ao vivo, estou ao vivo. Tá, tô ao vivo. Beleza. Certo. Bom dia a todos. Deixa eu botar aqui no chat, não tem nada no chat, beleza. Bom dia a todos. Bem-vindo à live. Eu tô ministrando essa live barra aula hoje porque foi pedido por uma estagiária minha para poder eu mostrar para ela mais ou menos como funciona desenvolver uma aplicação do zero de back-end, do zero até subir em produção. Para isso eu pensei, poxa, em vez de eu fazer, eu vou catar algum curso que faça isso, alguma coisa e mandar para ela. Só que eu percebi que não existia muito bem esse curso, uma coisa mais ou menos do jeito que eu queria passar. Então eu decidi ministrar algumas aulas. Essas aulas eram basicamente específicas para programação de back-end. E eu pretendo desenvolver também mais dois cursos, mini cursos assim também para um para front-end React Web e o outro para mobile. Ou seja, a ideia desses três cursos eu vou pegar um projeto, vou começar do zero até subir ou em uma loja ou em uma nuvem, qualquer coisa assim. E a ideia é essa. Hoje vai ser uma aula mais introdutória, que a gente vai começar a discutir um pouco sobre como vai ser o curso, material didático, emenda do curso, e o resto a gente vai continuar, que vai ser mais mão na massa mesmo, que vai ser desenvolvendo a aplicação. Eu preparei uns slidezinhos, certo? Desculpa eu tô olhando assim, gente, é porque eu tô sem segunda tela, então é a melhor maneira de olhar o chat por enquanto, para ver as dúvidas de vocês. Gente, se vocês tiverem dúvidas, é só mandar no chat que eu vou acabar respondendo. Eu vou só mandar aqui
porque algumas pessoas pediram para mandar também. Vou só mudar a transmissão aqui. Tela. Como é que pode tela? Opera. Que essa vai ser desse Opera aqui. Vou abrir um outro Opera. Deixa eu ver. Tá. Deixa eu ver se foi. Tá, beleza. Deixa eu ver se vai vazar meu WhatsApp. Não vazou meu WhatsApp, perfeito. Eu vou mandar só esse link para algumas pessoas. Certo, pronto. Agora a gente pode começar. Ok, então vai lá. Agora, retomando o meu raciocínio. Esse curso vai ser ministrado. Eu baseei esse curso em algumas coisas. Eu baseei esse curso muito numa experiência mesmo, no sentido de... Claro que tem uns arcabouços teóricos, mas numa experiência do que eu queria que meus estagiários aprendessem para poder saber do zero até uma aplicação. Beleza? Quem vai ministrar as aulas sou eu. Meu nome é Gabriel Vieira, sou Leonardo Heraldo. E eu sou um desenvolvedor mobile. Atualmente eu trabalho na empresa Involve. Ela é uma software house que desenvolve aplicações, o nicho é focado em aplicações para o terceiro setor. Minha graduação é na Universidade de Fortaleza, sou em bacharelado em Ciência da Computação. Eu vou disponibilizar esses slides, tá, gente? Mas aqui contém o meu GitHub e o meu Twitter para caso alguém queira tirar dúvidas rápidas. Dúvidas rápidas comigo, certo? E vamos conversar um pouco. Como eu já disse, o conteúdo desse primeiro curso, o que eu queria fazer é explicar um pouco sobre back-end, para o que ele serve, uns princípios básicos de paradigmas de programação e princípios teóricos de arquitetura. Esse curso eu vou me basear muito em arquitetura de sistemas, tá? Por quê? Porque eu acho que é uma matéria importante que esses cursos normalmente acabam não abordando, porque eles estão focados em ensinar as pessoas a programarem. Eu não estou muito focado aqui na parte de programação, técnicas de programação propriamente dita, não. Eu não estou aqui para ensinar uma parte, por exemplo, laços de repetição, condicionais, o que é o Express, como é que ele funciona. Não, eu estou mais aqui para ensinar teoria e como a gente vai desenvolver todos os percursos do começo ao fim de você fazer uma aplicação do zero e subir ela em produção em algum canto. Eu vou trabalhar também com testes unitários. Eu vou fazer algum CI/CD também para mostrar ele funcionando para vocês,
para poder ter um controle de dimensionamento no para subir para uma produção, para fazer um básico de DevOps. Como eu disse, o foco do curso subir essa aplicação em nuvem. E eu também vou trabalhar com customização de um domínio. Então vou comprar um domínio, a gente vai subir em alguma plataforma, um render da vida, alguma coisa, e vai configurar tudo. A ideia da emenda desse curso é essa. Provavelmente eu vou trabalhar mais essa primeira parte aqui. E se eu possível entrar aqui. Certo? As tecnologias que eu vou trabalhar vão ser JavaScript com Node.js, porque eu acho que é o mais universal, que todo mundo entende e é fácil de aplicar para todas as outras linguagens. Vou usar alguns pacotes NPM, tá? Eu vou usar o Express e o NodeMailer. E também pretendo usar o Firebase, porque é um banco mais simples de trabalhar. Mas se me der louca em mudar pro MongoDB no meio do caminho, também é possível, tá? O livro base do curso que eu vou usar vai ser esse daqui, o Arquitetura Limpa, que é o do Uncle Joe, que é o Robert C. Martin. Ele é um livro que particularmente eu acho interessante porque ele é bem renomado. Eu tenho outros que eu vou me basear também, mas esse aqui em específico, ele é bem renomado. E então, todo canto ele vai aceitar o Uncle Joe. Então talvez seja a melhor opção para isso. E eu tô usando a edição de 2019. Vou pedir, como eu disse, como eu não tô querendo ensinar a programação do 000, eu vou pedir alguns pré-requisitos nesse curso, tá? O primeiro deles é que você já saiba lógica de programação, então você já saiba laços de repetição, já saiba condicionais, já saiba tem as estruturas básicas de estrutura de dados, o que é um mapa, o que é um for each não, gente, desculpa, o que é uma estrutura básica, o que é um objeto, o que são tipos de variáveis, Git e GitHub, porque a gente vai usar nesse curso, e protocolo HTTP e HTTPS. Eu não vou aqui me preocupar em explicar o que é um get, o que é um post, o que é um delete. Essa parte eu realmente não vou me preocupar. Se tiverem dúvida, pode perguntar, que eu posso responder um pouco, mas não é o meu foco, tá? Até então, alguma dúvida, gente? Então, perfeito. Se não estou com nenhuma dúvida, então vamos continuar. Para poder eu começar... mais umas coisinhas. Se quiser, onde pode tirar dúvidas comigo, tem a minha própria Twitch. Eu só botei a Twitch aqui, mas você pode tanto tirar dúvida mandar uma mensagem pelo GitHub, criar uma issue, alguma coisa, ou me mandar via Twitter, que também eu vou estar, assim possível, por DM em Twitter, eu vou estar tentando responder. A gente vai começar, antes de tudo isso, deixa eu abrir meu code, meu pen aqui. Eu vou abrir aqui também um whiteboard, vou abrir um pen, um app pen. Deixa eu abrir um app pen aqui. E vou mudar a tela aqui para uma captura completa.
Agora eu tô numa captura completa. Ok. Deixa eu ver se tem alguma dúvida até então. Não. Certo. Gente, eu não sou acostumado a fazer live, então eu tô aprendendo. Então com o tempo eu vou melhorando ao longo do curso, tá? Mas basicamente o que é que eu quero comentar com vocês por enquanto? Eu quero explicar um pouquinho sobre back-end, discutir um pouco para que ele serve, para que ele funciona, e eu sinceramente acho que essa imagem aqui, ela é o melhor exemplo possível sobre o que é um back-end. Deixa eu ver só se tá funcionando. Tá. Ele tá funcionando. Então vamos lá. Ô barulhinho chato. Deixa eu botar isso aqui pra depois então. Vamos lá. Afinal, o que é esse tal de back-end e como ele funciona? O back-end vou explicar um pouquinho de história. Antigamente, quando a computação realmente começou, a gente não existia esse back-end, front-end. As aplicações elas eram todas concretas e elas eram centralizadas. Deixa eu só ver uma coisa. Tá, nenhuma dúvida. E eram todas centralizadas em um só local. Ou seja, você fazia tanto a regra de negócio, quanto você fazia as telas ou qualquer outra coisa, qualquer outra view feita para a própria aplicação, certo? Com o advento da internet e o passar do tempo, a gente percebeu que uma aplicação ela não era mais só uma aplicação presa dentro de um computador. Ela estava sendo utilizada em vários campos. Por exemplo, antigamente, quando a gente fazia uma aplicação, completamente para um computador. Aqui o nosso computadorzinho, bonitinho. E a gente fazia um desenvolvimento e ele servia para esse computador. No máximo, a gente se preocupava com o quê? Em fazer uma aplicação que rodasse para Windows, Mac e Linux. Mas isso, no final, ainda ia ser centralizado dentro de um servidor. Dentro de um computador específico, que a pessoa ia lá, instalava, e essa aplicação, ela rodava localmente dentro desse computador. Então, tudo que você ia fazer, você faria dentro desse computador, usaria a memória principal do computador como sua memória do programa, certo? E usaria os recursos unicamente específicos do computador. Recapitulando, a gente quando fazia antigamente uma aplicação, a gente fazia uma aplicação completa. Uma aplicação que ela... Deixa eu pegar um whiteboard aqui para desenhar isso de uma maneira mais interessante. Tá. Vou pegar aqui.
para resumir melhor o que eu quero dizer, tá? Antigamente, quando a gente faz... Antigamente, sim, eu tô dizendo antes da era mobile, tá? Ou seja, o antigamente é mais ou menos... É mais ou menos antes de 2013, tá? Nessa época já existia servidores, tá? Mas ainda não existia a necessidade de um servidor centralizado para várias aplicações ao mesmo tempo. Será que tem alguma dúvida? Não, não temos nenhuma dúvida ainda. Certo? Então vamos. O que eu quero dizer, antigamente o que a gente se preocupava? A gente fazia uma aplicação, por exemplo, anos 80, 90, a gente fazia uma aplicação para um computador. Nosso computadorzinho bonitão aqui. Que ele já tinha um sistema operacional. Ele já vinha com a memória principal. Entre outras coisas, tá? Quando um programador ele desenvolvia para esse sistema, o que a gente se preocupava? A gente se preocupava para ele funcionar bem para o sistema operacional, ou seja, a gente fazia aqui o nosso programa, certo? A gente se preocupava o quê? A gente se preocupava que ele funcionasse tanto para bem direitinho para um SEO específico. A gente se preocupava que ele fosse rápido. A gente se preocupava, isso eu tô dizendo de aplicações desktop, tá? Primeiro, desktop, certo? E a gente se preocupava que essas aplicações não crashassem, não tivesse problemas de thread, por exemplo. Com o passar do tempo e com o advento da internet não, do mobile, isso mudou um pouco. Por quê? Isso aqui foi se modernizando, tá, gente? Depois veio as aplicações web, mas ainda era tudo dentro do mesmo escopo. Tanto a parte de servidor, que era o back-end da época, que era a parte da conexão de banco de dados, regras de negócio básica, entre outras coisas, ainda era tudo feito aqui dentro. Tanto que foi aqui que surgiu o grande PHP. Que ele podia concentrar tudo dentro e fazer tanto essa conexão do banco de dados, tanto essas regras de negócio, quanto ele também administrava uma coisa que era muito importante que estava nascendo nessa época de 2000, 2003, 2004, por aí vai, que era os sites. Eles estavam te deixando de ser estáticos e virando dinâmicos. Para virar dinâmicos.
E esse camarada aqui, ele possibilitava muito bem isso. E também possibilitava muito bem isso. Aqui, gente, que eu tô falando, o JavaScript, ele não era muita coisa não, tá? Ele era uma linguagem para fazer, ele era nessa época uma linguagem para controlar efeitos, ele era uma linguagem para fazer validação de informações, entre outras coisas, tá? O nosso querido JavaScript. O JavaScript começou a virar o JavaScript depois de um tempo, principalmente com o jQuery, tá? Será que há alguma dúvida até então? Acho que não. Deixa eu só ver. Não, nenhuma dúvida. Certo, continuando, tá? Disso, então, recapitulando aqui. Eu sei que eu tô repetitivo, mas qualquer coisa, mas eu vou melhorando aos poucos, tá? Então, antigamente, a gente se preocupava com aplicações desktop. Depois passamos para web, mas esses dois tinham uma coisa em comum. Tanto telas, eu vou separar assim, mas tá? Tanto telas para o usuário quanto regras de negócios e DB eram feitos tudo dentro da mesma aplicação. Ou seja, isso aqui tudo ficava em uma aplicação só. Beleza? O que é que mudou isso, tá? O que é que fez isso mudar? Isso acabou mudando com um pequeno cara que ele popularizou os smartphones. Por quê? Porque o Steve Jobs, ele decidiu fazer uma coisa muito importante. Ele trouxe o nosso notebook, aquele notebook bonitinho, para a palma da nossa mão. Ou seja, eu vou desenhar uma mão aqui, ó, bonitona, com o smartphone aqui. E isso mudou tudo. Porque o que aqui o pessoal tava começando a fazer? O pessoal fazia uma aplicação para desktop, mais uma aplicação para web, mais uma aplicação para mobile. Só que eles perceberam uma coisa. Isso aqui tava repetitivo. Por quê? Porque se você parar para pensar, o banco de dados tem que ser o banco de dados é o mesmo. Porque a gente quer, porque o banco de dados é o mesmo, porque a gente quer que as três aplicações se comuniquem entre si. E por aí vai. Fazendo com que o banco de dados tem que ser o mesmo.
é igual para todos. E as regras de negócio eram as mesmas. Só que a galera tava fazendo o quê? Tava fazendo conectava com um banco aqui nessa aplicação, conectava com um banco aqui nessa aplicação, conectava com um banco aqui nessa aplicação, escrevia a mesma regra de negócio para os três. Então isso aqui tava gerando o quê? Tava gerando uma coisa chamada retrabalho. Que o retrabalho obrigatoriamente vai fazer uma coisa muito importante. Ele gera mais tempo e mais custo. Isso é tudo o que um stakeholder não quer. Então, começaram a pensar em soluções. E acharam um monte, tá? Acharam um monte. A que eu vou discutir aqui é uma soluçãozinha chamada REST API, tá? Se vocês quiserem, eu posso explicar o que é uma API, tá? Mas curto e grosso a API é um conjunto de funções. É um conjunto de funções para serem usadas. Imagina que você tem uma caixinha e dentro dessa caixa ela tem um monte de ferramenta, tá? E aí quando você quiser, você só pega dessa caixa uma ferramenta, usa e depois guarda. Isso é uma API, normalmente bem grosso modo explicando. Tem agora alguma dúvida? Não, pelo visto não. Tá, perfeito. Ok. E o que é essa REST API, certo? A REST API, ela começou a desenvolver, pensar na aplicação de maneiras diferentes. Ela começou a querer separar a aplicação em duas coisas: front e back, que é onde a gente volta na explicação. Ou seja, agora aí eu vou voltar para o nosso slide, porque o nosso slide explica melhor do que o que eu posso desenhar. Mas basicamente no nosso slide aqui, aí é onde a gente entra agora. Onde a gente vai entrar. Ô, Gabriel, Denise está pedindo de novo a última atualização. Peraí. 2 segundos, gente. Eu vou só resolver um problema.
Desculpa, gente, demanda na hora que surgiu. Deixa eu só ver se tem alguma dúvida, nenhuma. Então vamos voltar para o nosso slide certo. Ok, voltando para onde a gente tinha que voltar. Aqui mostra exatamente um fluxo decente e bem desenhado do que é um REST API. A REST API, ela basicamente, ela separa o front-end do back-end, certo? Como eu já tinha avisado. E ela resolve exatamente o nosso problema. Aqui eu posso até puxar também o desktop, tá? Que eu falei tanto. Um desktop. Aonde a gente tem um servidor interno que ele vai processar o quê? Ele vai comunicar com o banco de dados, como está aqui, bem aqui, e ele vai processar nossas regras de negócio. Para quê? Porque assim a gente não tem o retrabalho de ter que escrever a tela daqui, a tela daqui, e também fazer ou comunicações externas com a infra, tá? Que é a infra. Nessa brincadeira toda, e a gente pode se concentrar aqui no que é importante. Por quê? Porque chegou no momento que as aplicações front-end, assim dizer, estavam ficando bem complexas e grandes. Então, agora a gente pode se concentrar só em fazer as telas e as regras de negócio das telas. Não quer dizer que uma aplicação front-end não tem regras de negócio, ela tem. Mas ela tem regras de negócio específicas para a tela. Certo? No mais, isso aí que é um front-end e um back-end. Nessa brincadeira, a gente entra em outra coisa. A gente vai entrar que para fazer essas aplicações, a gente tem que organizá-las corretamente. E é onde o nosso tio Bob, ele entra com tudo. Ele desenvolve alguns exemplos de arquitetura. O que é uma arquitetura, tá? O tio Bob vai explicar melhor e a gente vai dar uma lida sobre o que é de uma maneira mais correta. Só que, a grosso modo, arquiteturas de sistemas são como o sistema ele vai se organizar. Aqui eu botei dois exemplos de arquitetura. Uma arquitetura que é a Clean Architecture, que é a proposta do tio Bob. E outra é uma arquitetura super simples chamada MVC, mas que ela, por ser simples, ela resolve muitos problemas já. Tipo, se você quer organizar rapidamente, ela já faz muita coisa. Nós não vamos se concentrar muito no MVC, tá? Mas eu recomendo, quem não sabe muito de arquitetura... 10 segundos. Hoje tá difícil, hein? Mas quem não manja muito de arquitetura, eu sempre recomendo começar pelo MVC, porque são poucas camadas, poucas divisões e você vai entender melhor como é que funcionam elas. Só pegar aqui. Vou botar o chat aqui em uma outra tela aqui, minha. Deixa eu pegar aqui o chat.
React, perfeito. Deixa eu só verificar uma última coisa aqui. Só pegar, tirar o botão rapidinho e tirar minha tela rapidinho. Deixa eu botar só a tela aqui por enquanto, gente. Só ver se é um cliente. Certo, beleza. Então voltando, onde é que eu tava? Onde é que eu tinha parado? Sim, MVC, certo? Que é poucas camadas, então você pode se concentrar melhor. Mas afinal, aí vem a dúvida principal dessa aula. A gente precisa fazer uma arquitetura de um projeto desde o começo? Eu já me fiz essa pergunta muitas vezes. Se não é melhor fazer funcionar, aí depois a gente faz direito, depois a gente começa a organizar. Primeiro lança a POC, lança uma prova de conceito, lança a primeira versão para ver se vai funcionar, depois a gente se preocupa de verdade. Isso foi meio isso que eu me perguntei muitas vezes. E quem respondeu isso foi esse cara aqui, nesse livro. Nesse livro, ele responde exatamente essa pergunta, e essa é a pergunta central da nossa aula, que é o que eu pretendo responder ela com vocês hoje. A resposta eu vou deixar pro tio Bob quando a gente fazendo as leituras do capítulo 1, 2. E vamos lá. A gente vai ler os capítulos, tá, gente? O primeiro capítulo e o segundo capítulo agora do livro de Arquitetura de Sistemas junto. E eu vou comentar algumas coisas sobre eles também. E vamos lá. Eu vou abrir um livro aqui para vocês. Deixa eu abrir aqui a página do livro. Deixa eu botar assim, porque eu acho que assim vocês enxergam melhor, né? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se enxergam mesmo. Só ver. Vocês estão enxergando direitinho? Tá, dá pra enxergar. Beleza, perfeito. Então vamos lá. Introdução. A gente está lendo o livro Arquitetura Livro Limpa, o Guia do Artesão para Estrutura e Design de Software, do Robert C. Martin. Para quem não tá me vendo e só me escutando, certo? Eu tô usando uma camisa preta, tenho cabelo longo amarrado e uso óculos. A gente vai começar agora essa introdução pelo capítulo 1. E vamos lá, vamos ler aqui. Introdução. Ninguém precisa de muitas habilidades e conhecimentos para fazer um programa funcionar. Alunos de ensino médio fazem isso o tempo todo. Jovens universitários iniciam negócios bilionários com esboços de algumas linhas de PHP e Ruby. Aqui ele está comentando do Mark Zuckerberg, tá? Entrincheirados em cubículos no mundo inteiro, horda de programadores júniors enfrentam uma torrente de documentos e requisitos armazenados em imensos sistemas de acompanhamento de defeitos, provavelmente um Gira da vida, para fazer os seus sistemas funcionar utilizando somente a pura e brutal força de vontade. O código que eles produzem pode não ser bonito, mas funciona. Isso aqui é uma coisa interessante a gente marcar.
Funciona porque eles fazem funcionar. Outra coisa que é importante, eles fazem funcionar pelo menos uma vez. Não é difícil. Fazer direito é outra questão. Criar um software de uma maneira correta é difícil. Requer conhecimentos e habilidades que a maioria dos jovens programadores ainda não adquiriu. E eu ainda acrescento, tá? Eu acrescento uma coisa aqui que ele não citou, mas que eu acho muito importante. Aqui requer experiência. Gente, para fazer uma arquitetura decente, não é da primeira vez que você vai conseguir. Uma arquitetura de sistema, a gente tem que tentar, a gente tem que fazer, a gente tem que errar, a gente tem que ver que não ficou muito boa, então você pega o que não ficou bom e tenta mais uma vez, você vai melhorando, você começa a perceber, poxa, essa camada não ficou legal, talvez outra camada fosse melhor. Você vai começar com camadas mais simples, depois você vai deixar ela mais robusta para poder colocar os princípios de Solid. Entre outras coisas, tá? Eu acho que de tudo isso, o mais difícil que ele diz é por causa que a gente no começo não tem experiência. Experiência, eu não estou dizendo experiência de programação. Você pode passar 20 anos programando e você não vai ter uma experiência gigante na área de desenvolvimento de arquitetura de sistemas. A arquitetura de sistemas é a experiência por ela própria. Você tem que fazer arquiteturas para poder aprender arquiteturas. Não importa a quantidade de livro que você lê, você tem que praticar. Ela tem que ter, continuando, requer um grau de raciocínio e insight que a maioria dos programadores não se empenha a desenvolver. Requer um nível de disciplina, de dedicação, que a maioria dos programadores nunca sonhou em precisar. Principalmente, requer paixão pela programação e o desejo de se tornar um profissional. Aí eu acho que eu, Gabriel, particularmente, acho que ele já tá puxando a sardinha demais. Eu acho que isso aqui tá muito romântico. Não é questão de paixão, é questão de experiência mesmo, tá, galera? Aí, deixa eu apagar. Pronto, vamos lá. Continuando. Quando você acerta o software, é algo mágico. Algo mágico acontece. Você não precisa de ordens de programadores para manter ele funcionando. Isso aqui é muito importante, tá? Uma boa arquitetura deixa ela fácil de manutenção, deixa ela fácil de você poder modificar, porque ela tá toda em blocos. Então você só precisa tirar um bloco e colocar outro, como um Lego mesmo. Você não precisa de uma torrente de documentos de requisitos e imensos sistemas de acompanhamento de defesa. Você não precisa de fazendas globais de currículos, nem de programadores 24 horas por dia. Tipo, por dia e 7 horas por semana. Quando o software é feito de maneira certa, ele exige só uma fração do recurso humano para ser criado e mantido. Ou seja, a manutenabilidade é muito mais simples. As mudanças são mais simples. As mudanças são simples e rápidas. Os poucos efeitos surgem durante surgem distantes de outros. O esforço é minimizado enquanto a funcionalidade e a flexibilidade são maximizadas. Sim, essa visão parece um pouco utópica, mas eu já estive lá. Já trabalhei em projetos onde o design e a arquitetura do sistema facilitavam sua escrita e manutenção. Já participei de projetos que exigiram uma fração dos recursos humanos previstos. Já atuei em sistemas que apresentam taxas de defeitos extremamente baixas, ou sonho. Já observei o efeito extraordinário que uma boa arquitetura de software pode ter sobre um sistema, um projeto e uma equipe. Já estive em Terra Prometida. Mas não acredite em mim, examine sua própria experiência. Você já vivenciou o oposto disso tudo. Já trabalhou em sistemas tão interconectados e intrinsecamente acoplados que qualquer mudança
por mais trivial que seja, levava semanas e envolvia grandes riscos. Ó, o que é que ele tá falando aqui, tá? Aqui ele tá comentando sobre sistemas monolitos muito complicados, onde tudo tá acoplado. Ou seja, imagina um sistema onde ele é literalmente um bloco, tá? Eu vou desenhar isso aqui no board porque ele fica mais fácil. Pronto. Imagina que eu tenho um sistema que ele é literalmente uma torre, tá? Uma torre não. É, uma torre. Uma pirâmide. Aonde a gente tem uma parte aqui e uma parte aqui. Isso é uma arquitetura, como ele diz, uma arquitetura errada. Eu não gosto dessa palavra, tá? Porque eu não acho que existe arquiteturas erradas. Existe arquiteturas mais bem desenvolvidas e arquiteturas mais simples, tá? Mas, pegando a palavra dele, arquitetura errada. Aonde, se você quiser modificar essa parte aqui, ela tá totalmente conectada aqui, que tá totalmente conectada aqui e vice-versa. Então, para você modificar aqui, você tem que modificar aqui, que tem que modificar aqui. E isso causa uma coisa muito importante. Às vezes, você quer modificar só uma pequena informaçãozinha aqui dentro. Mas quando você modifica ela, aqui quebra. E por quê? Agora me diz, por quê? Você não sabe. Esse motivo de isso quebrar faz com que você tenha que fazer uma coisa. Aí você vai ter que estudar por que tá quebrando. E às vezes quando você conserta aqui quebra de novo. Então isso perde uma coisa muito importante, perde tempo. E no mundo dos negócios, porque o software é um negócio, tempo é dinheiro. Pense uma coisa, a gente sempre está fazendo software para algum cliente ou para alguém, mesmo que o cliente seja nós mesmos. Ah, mas eu não estou gastando dinheiro com isso. Beleza, mas você está gastando seu tempo que você poderia estar fazendo qualquer outra coisa mais produtivo e você tá perdendo tempo fazendo besteira só porque você decidiu fazer uma arquitetura mais simples para poupar tempo na hora que você tá gastando depois. Não dá pra entender? Continuando aqui. Já experimentou a impedância de um código ruim? Um péssimo design? O design é algum dos sistemas em que você trabalhou e já provocou um efeito negativo arrasador sobre a moral da equipe. A confiança dos clientes, as paciências dos gerentes. Você já viu equipes de departamento, até empresas serem prejudicadas pela péssima estrutura do software? Já esteve no inferno da computação? Eu já estive. E até certo ponto, a maioria de nós também. É muito mais... Só ver quantas horas tem a live já. Vai dar 1 hora, tá? Ainda estamos no tempo. É muito mais comum enfrentar incríveis dificuldades com o design de softwares do que curtir a oportunidade de trabalhar com bom design. Aí, essa era a introdução. Capítulo 1. O que é design e arquitetura? Tem havido muita confusão entre termos design e arquitetura ao longo dos anos. O que é design, o que é arquitetura, quais são as diferenças entre os dois? Um dos objetivos desse livro é acabar com essa confusão e definir uma vez por todas o que são design e o que é arquitetura. Para começar, afirmo que não há diferença entre os dois termos. Nenhuma diferença. Em geral, a palavra arquitetura é usada em contexto de algo em um nível mais alto.
que independe dos detalhes dos níveis mais baixos, enquanto o design parece muitas vezes sugerir estruturas e decisões de níveis mais baixos. Porém, esses usos perdem o sentido quando observamos arquitetos de alguma coisa que cortou de verdade em ação. Considere o arquiteto que projetou uma casa nova. A casa tem uma arquitetura? É claro que tem. E o que é essa arquitetura? Bem, é a forma da casa, a aparência externa, as elevações, o layout dos espaços das salas. Mas quando analisa as plantas produzidas pelo arquiteto, nota um número imenso de detalhes de baixo nível. Vejo onde cada tomada, cada interruptor de lâmpada e luz será colocado. Vejo quais interruptores controlam quais lâmpadas. Vejo onde o forno será instalado e o tamanho do local do aquecedor de água, da bomba. Vejo descrições detalhadas de como as paredes, tetos, funções serão construídas. Lembre, descrições detalhadas. Resumindo, vejo os pequenos detalhes que servem de base para as decisões de alto nível. Também vejo como esses detalhes de baixo nível e as decisões de alto nível fazem parte do design da casa como um todo. Ocorre o mesmo com o design de software. Os detalhes de baixo nível e a estrutura de alto nível são partes do todo. Juntos, formam um tecido contínuo que define e molda o sistema. Você não pode ter um teto sem o outro. E de fato, nenhuma linha os separa claramente. Opa, não é um teto não. Você não pode ter um sem o outro. E de fato, nenhuma linha os separa claramente. Há simplesmente uma linha constante de decisões que se estende dos níveis mais altos para os mais baixos. O objetivo? Qual o objetivo dessas decisões? O objetivo do bom design e o bom design de software. Esse objetivo não é nada mais, nada menos que minha descrição utópica. O objetivo da arquitetura de software é minimizar os recursos humanos necessários para construir e manter um determinado sistema. Lembre-se disso, galera. Lembra disso. A medida da qualidade do design corresponde à medida dos esforços necessários para satisfazer as demandas do cliente. Se o esforço for baixo e se mantiver assim ao longo da vida do sistema, o design é bom. Se o esforço aumenta a cada nova release ou nova versão, o design é ruim. Simples assim. Estudo de caso. Isso aqui, por que eu trouxe essa leitura desses capítulos, tá? Muito por causa desse estudo de caso que ele levantou, que eu acho importantíssimo a gente ter em mente para poder entender de verdade, para responder aquela pergunta. Para que fazer um design desde o começo? Como exemplo, considere o seguinte estudo de caso. Ele inclui dados reais de uma empresa real que deseja se manter anônimo. Olha para isso. Ele inclui dados reais de uma empresa real. Vamos lá. Primeiro, vamos observar o crescimento da equipe de engenharia. Estou certo que você concordará com a tendência muito encorajadora. O crescimento, como apresentado na figura 1.1, deve ser indicativo e expressivo. Para quem está só vendo, a figura 1.1 ela é um gráfico, tá? Que ela está mostrando o ciclo de vida da produção de software de uma líder no mercado. Aonde ela mostra o aumento de uma equipe ao longo das versões ao longo do tempo e das versões que ela está sendo lançada. Certo? Aí, nota, galera, que aqui está mostrando basicamente o seguinte. Com o tempo do design, com o tempo que o software está sendo desenvolvido, vocês estão vendo que a equipe está aumentando. Qual é a análise empírica? É que o nosso programa ele está ficando maior. Certo? Por isso que ele está maior, já que o programa fica maior. Deixa
Deixa eu só mudar a cor aqui, porque essa cor tá muito ruim de... Tá. Ou seja, se o programa é maior, tendencialmente a equipe também é maior, certo? É isso aqui que esse gráfico está dizendo. Mas vamos ver se é isso mesmo. Agora, vamos analisar a produtividade da empresa ao longo do mesmo período, medindo simplesmente por linhas de código. Tamanho do produto. Só que aqui ele já está comentando que mesmo com a equipe ficando maior, a gente também tendencialmente a gente para pensar que o mesmo produto ficando maior e a equipe ficando maior, a produtividade também aumenta, porque são mais features, são mais funcionalidades novas. Porém, você pode ver que aqui no gráfico ele estagna depois de um certo momento de versão. Por que isso acontece? O Anko já vai explicar. Claramente há algo errado aqui. Embora cada release seja operada por uma quantidade... Aqui eu não consigo ler. Um número cada vez mais de desenvolvedores. Ó, claramente algo está errado. Embora cada release seja operada por um número cada vez maior de desenvolvedores, o crescimento do código parece se aproximar de uma assíntona. Certo? Mas aqui está o gráfico que realmente assusta. A figura 1.3. Mostra como o custo por linha de código mudou com o tempo. Essas tendências não são sustentáveis. Vamos ver o gráfico. Olha galera, a quantidade de custo. Olha como era muito mais barato fazer o software no começo do que ficou depois. Isso aqui não é por programador, tá? Isso aqui é por linha de código. Ou seja, tem um programador no meio, mas ou seja, para fazer uma linha ficou muito mais caro do que era no começo. Essas tendências não são sustentáveis, ou seja qual for a lucratividade registrada pela empresa no momento, essas curvas drenarão catastroficamente o lucro do modelo de negócio e causarão a estagnação da empresa, que poderá até sofrer um colapso total. O que causou essa mudança notável na produtividade? Essa pergunta é importante. Porque o custo de produção do código aumentou 40 vezes mais entre a release 1 e a release 8. Gente, em 8 releases, ele está dizendo que foi 40 vezes mais caro fazer o código. Isso é muita coisa, gente. Isso é muita coisa. Aí ele vai explicar aqui. A marca registrada de uma bagunça. Você está olhando para a marca registrada de uma bagunça. Quando os sistemas são desenvolvidos às pressas, quando o número total de programadores se torna um único gerador de resultado, e quando houver pouca ou nenhuma preocupação com a limpeza do código e a estrutura de design, você pode ter certeza que vai ter a mesma curva. De acordo com o Uncle Bob, o tio Bob, ele está dizendo aqui que ele, com certeza essa curva vai ser se seguir uma ou todas essas opções. A empresa começaram quase com 100% de produtividade, mas a cada release sua produtividade caiu. Na quarta release ficou claro que a produtividade estava de queda livre, tendo a se estabilizar em uma assíntona próxima de zero. Aqui, ó, essa curva, gente, isso aqui é impressionante, a produtividade, ó. Isso é extremamente frustrante para os desenvolvedores, porque todos estão trabalhando duro. Ninguém diminui o ritmo. Isso aqui é importante, galera. A produtividade, a culpa não é porque os desenvolvedores estão trabalhando menos. Os desenvolvedores estão trabalhando mais, mas tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa que está com problema. E ainda assim, apesar de todos os atos de heroísmo, todas as horas extras e dedicação, eles simplesmente não conseguem fazer quase nada. Todos os esforços foram desviados da criação de recursos e agora são consumidos pela gestão da bagunça.
o que é que ele tá querendo dizer aqui, tá, galera? Ele tá querendo dizer aqui, basicamente, o seguinte. Ele tá querendo dizer que depois, mais ou menos, da quarta release, quarta, quinta, sexta, sétima, eles estavam, mesmo com todas as horas, todos os problemas, em vez de eles estarem fazendo coisas novas, estavam tendo que consertar as coisas que já funcionavam. Estavam tendo que arrumar a bagunça que eles já tinham feito e estava dando muito errado. Então, eles estavam, em vez de preocupados em fazer coisas novas, features novas, funcionalidades novas que agregavam valor para o cliente, eles estavam preocupados só em ajeitar o código. Um código que eles já tinham feito e que era para funcionar. Aí ele explica aqui. Neste ponto, o trabalho mudou para transferir a bagunça de um lugar para outro. Para o próximo lugar, para o lugar seguinte, até que possam adicionar mais um recursozinho, nem que seja insignificante. A visão executiva. Mas, se você acha que isso é ruim, imagina como essa imagem chega aos executivos. Considere a figura 1.5, que a gente já vai ver, que descreve a folha de pagamento mensal de desenvolvimento para os mesmos período. Lembra que eu disse que sai caro retrabalho? Então, essa é a prova que o retrabalho sai caro. Porque não tá agregando valor, você tá tendo que captar mais recurso para poder corrigir a bagunça que você já tinha. E isso tá fazendo o quê? Tá fazendo com que gaste mais para produzir menos. Vocês estão vendo a balança onde o tio Bob tá querendo chegar? Quando a Release 1 foi entregue, a folha de pagamento mensal estava orçada em algumas centenas de milhares de dólares. A segunda release custou algumas centenas de milhares de dólares a mais. Na oitava release, a folha de pagamento mensal era de 20 milhões e tendia a aumentar. Esse gráfico por si só já é assustador. Claramente algo alarmante está acontecendo. Espera-se que a receita esteja excedente aos custos e, portanto, justificando as despesas. Mas não importa como você olha para esta curva, ela é um motivo de preocupações. Agora, compare a figura da 1.5 com a linha de códigos escritas por release da figura 1.2. Aquelas centenas de milhares de dólares mensais no início trouxeram muitas funcionalidades, mas os 20 milhões finais não geraram quase nada, como eu expliquei mais em cima, gente. Eles estavam tão preocupados em corrigir o código que eles mesmos tinham feito, que mesmo custando muito mais, eles não estavam fazendo nada. E note, isso não quer dizer que eu estou dizendo que os programadores não estavam trabalhando. Eles estavam, e muito. Eles só não conseguiam fazer nada novo. Por quê? Porque eles tinham que resolver problemas antigos. Eu passei por isso em uma empresa, tá? Em uma empresa que eu trabalhei. Quando a gente teve uma época que exigiam a gente funcionalidades novas, só que estava tão quebrado o que já tinha, que a gente tinha que parar o tempo todo para, se a gente não parar agora para resolver tudo e não lançar nada, e mesmo que não lance nada, a gente nunca vai lançar, porque toda vida que a gente mexer em alguma coisa vai quebrar alguma coisa. Isso realmente acontecia. Eu lembro de entrar toda semana a home da aplicação que eu tava fazendo quebrava porque um time modificava uma coisa X e quebrava o nosso Y e a gente não tinha nada a ver com a situação. Então, ou a gente esperava o time X resolver, ou a gente perdia a semana inteira pra resolver isso e a gente não fazia nada da nossa parte. Porque o time X quebrou tudo, mas por quê? E eles quebravam por maldade? Não, porque eles tinham que fazer a parte deles também. Eles estavam tendo que implementar as coisas dele também. E isso era problema de arquitetura. Simples, exclusivamente. O problema ali era uma arquitetura mal feita. Voltando. Qualquer CFO olharia para esses dois gráficos e saberia que era necessário tomar uma ação imediata para evitar esse desastre. Mas o que ação pode ser tomada? O que deu de errado?
O que causou esse declínio incrível de produtividade? O que os executivos podem fazer além de bater os pés e gritarem com os desenvolvedores? Aí ele vai explicar o que deu errado agora. O que é que deu errado? Há quase 2.600 anos, o Esopo contou com a história da tartaruga da Lepe. O Esopo contou a história da tartaruga da Lepe. A moral dessa história foi explicada muitas vezes de diversas formas diferentes. Devagar e sempre, e você vence a corrida. A corrida não é para os velozes, nem para... A corrida não é para os velozes, e nem a batalha para os fortes. Quanto mais pressa, menor a velocidade, entre outras coisas. A própria história ilustra a tolice de ter confiança demais. A lebre, tão confiante em sua velocidade intrínseca, não leva a corrida a sério e tira um cochilo enquanto a tartaruga cruza a linha de chegada. Os desenvolvedores modernos estão em uma corrida similar e demonstram um excesso de confiança parecido. Eles não dormem. Longe disso. A maioria dos desenvolvedores modernos trabalha demais. Isso é muito importante. Sim, galera, isso é uma coisa que a gente tem que falar. Nós, desenvolvedores, a gente trabalha muito. A gente trabalha muito. E porque a gente tá tendo que corrigir erros que muitas vezes são gerados pela própria equipe de negócios, tá? Isso aí, não vou botar totalmente a culpa na nossa classe. Mas, sim, a gente trabalha muito para corrigir erros do passado. A verdade é essa. Mas uma parte de seu cérebro dorme sim. A parte que sabe que um código bom e limpo é bem projetado é importante. Esses desenvolvedores acreditam em uma mentira bem conhecida. Podemos limpar tudo depois. Isso aqui é muito importante. Isso é uma mentira, tá? Isso é uma mentira. Essa fala aqui é uma mentira. Ela é literalmente uma mentira. Podemos limpar tudo depois, mas primeiro temos que colocar no mercado. A gente pode até colocar no mercado, mas só que pra reajeitar vai ser um inferno. Evidentemente, as coisas nunca são limpas mais tarde, porque a pressão do mercado nunca diminui. O que ele está querendo dizer com isso, Clint? O que ele está querendo dizer com a pressão do mercado nunca diminui, tá? Eu vou até botar em outra cor. Basicamente é o seguinte. O nosso time de negócios, quando ele pede pra gente fazer algum projeto, alguma coisa, a primeira coisa que ele pede é... vamos lá. Faz esse bloquinho. Pera, eu tô achando muito grosso. Tá, mas vai ficar grosso. Faça esse bloquinho aqui pra mim e bote pra vender, certo? Vender. Aí eu digo, tá bom, eu vou fazer. Mas quanto tempo eu tenho pra fazer? Não, você tem uma semana. Aí você diz, não. Aí você chega e fala, não, mas uma semana não dá. Pra poder o bloquinho ficar bonito, ficar meio quadrado, mais arredondado, um quadrado mais bem feito, um ótimo acabamento, eu preciso pelo menos de 4 semanas. Aí o mercado diz, não, relaxa. Bota esse primeiro bloquinho pra vender, que depois tu ajeita os outros aí, ele e pronto. Aí você, não, beleza. Então você vai lá, se esforça, se mata pra fazer o bloquinho em uma semana. Qual é o problema? Aí quando você termina, beleza, já tá no mercado, perfeito, tá vendendo aqui, mas agora eu vou ajeitar o bloco, tá? Aí o cara diz, não. Agora eu quero que você faça um círculo. Aí você diz, mas espera aí, mas eu ainda nem ajeitei o quadrado ainda. Aí você, não, mas eu quero e eu preciso que o círculo seja feito. Aí você, não, beleza, tá. Depois eu ajeito o círculo quadrado. Depois eu ajeito o quadrado. O círculo eu tenho quanto tempo? O círculo a gente é urgente. A gente quer em 4 dias. Aí você, não, mas é impossível fazer. Aí ele, não, tem que ser feito em 4 dias, porque sim, por causa do motivo X, por causa do motivo Y. E, gente, essa história nunca acaba. Sempre vai ter uma tarefa mais urgente. Sempre vai ter até alguma coisa mais urgente.
E você começa a ter vários bloquinhos mal feitos. E cada bloquinho vai atrapalhar o outro. É isso que ele está querendo dizer com esse parágrafo todo. É isso aqui que ele está querendo dizer. Deu para entender? A preocupação de lançar um produto no mercado o quanto antes significa você agora ter uma horda de concorrentes nos seus calcanhares e precisa ficar à frente deles, correndo o mais rápido que puder. E assim os desenvolvedores nunca, bota ênfase nisso aqui, nunca alternam entre os modos. Não podemos voltar a limpar tudo porque precisamos terminar o próximo recurso. Ó, não podemos voltar tudo e limpar porque precisamos terminar o próximo recurso. E o próximo, e o próximo, e o próximo. Nesse ritmo a bagunça vai se acumulando e a produtividade continua a se aproximar assintoticamente de zero. É assim que esse gráfico surge, gente. É assim que ele fica. É assim que começa. Como a lebre que depositava a confiança excessiva na própria velocidade, os desenvolvedores confiam excessivamente nas suas habilidades de serem produtivos. Mas a crescente bagunça no código que mina sua produtividade nunca dorme, nunca cede. Se tiver espaço, ela reduzirá a produtividade a zero em uma questão de meses. Gente, minha câmera deve estar atrapalhando a leitura de vocês. Eu vou tirar ela. Tá? Próxima vez, quando eu tiver leitura, eu tiro o webcam, tá? A maior mentira em que os desenvolvedores acreditam é a noção de que escrever um código bagunçado permite fazer tudo mais rápido a curto prazo e só diminui o ritmo. E é só diminuir a curto prazo e só diminui isso a longo prazo. Certo? Isso aqui você já deve ter escutado isso muitas vezes. Faz logo. É uma coisa simples, é mais rápido agora. Só projetos muito grandes que fazem esse problema acontecer. Aí o que é que o Uncle Bob fala? Os desenvolvedores que caem nessa cilada demonstram o mesmo excesso de confiança da lebre ao acreditar em suas habilidades de alternar entre os modos de fazer a bagunça e limpar um ponto futuro. Mas acabam cometendo um simples erro fatal. Esquecem de fazer bagunça. Eles esquecem esse erro. Esquecem que fazer bagunça é sempre mais lento do que manter tudo limpo, seja qual for a escala do tempo utilizada. Por exemplo, galera, eu vou dar um exemplo de casa mesmo. Você limpar a louça todo dia depois que você usar é muito mais rápido e mais simples do que você ter que acumular uma louça durante o final de semana inteiro e no domingo à noite cansado ter que resolver. Isso é um exemplo que todo mundo já passou e que é a verdade. Todo mundo já teve um domingo à noite de um final de semana de preguiça. Todo mundo já teve que falar, puta merda, tenho que limpar essa louça. Meu Deus do céu. Observe na figura 1.6 os resultados de um experimento notável, conduzido por Jameson Gorman, ao longo de 6 dias. A cada dia que ele conclui um programa simples que convertia números inteiros em numerais romanos, ou seja, o problema que ele propôs foi converter números inteiros em numerais romanos, certo? Falando nisso, gente, isso é um exercício muito legal de se fazer, tá? É muito interessante vocês fazerem. Façam eles como exercício de programação. É um exercício que vale a pena, tá? Ele sabia... Isso aí é só um adendo que eu dou. Ele sabia que o trabalho estava completo quando o conjunto pré-definido de testes de aceitação era aprovado. A tarefa demonstrava um pouco menos de 30 minutos por dia. A tarefa demorava um pouco menos de 30 minutos por dia.
Jason usou uma disciplina bem conhecida de limpeza chamada desenvolvimento guiado por testes, TDD, em inglês, Test Driven Development, no primeiro, terceiro e quinto. Ou seja, ele fez com seis desenvolvedores, usando 3 deles usando o TDD e 3 não usando. Nos outros 3 dias, ele escreveu o código sem essa disciplina. Primeiro, observe a curva de aprendizagem na figura 1.6. Ó, a figura aqui mostra. Desculpa, gente, eu errei. Ele mesmo fez. Ou seja, ele usou o método de TDD no dia 2, 4 e 6, eu acho. Não, sem TDD no dia 2, 4 e 6 e com TDD no dia 1, 2 e 3, no dia 1, 3 e 5, tá? Ou seja, o tempo de conclusão que ele demorou para escrever um código com TDD foi muito mais rápido do que o tempo de código que ele usou sem o TDD, tá vendo? Primeiro, observe. A curva de aprendizagem na figura 1.6, o trabalho nos últimos dias foi concluído mais rapidamente do que nos primeiros. Por quê? Porque nos últimos dias foi concluído mais rápido do que no primeiro. Por causa de curva de aprendizado mesmo. Ele já sabia como codar, provavelmente na linguagem melhor, ele já tinha mais experiência, ele já estava usando... Ele já estava mais familiarizado com as regras de negócio do problema. Note também que o trabalho nos dias de TDD evoluíram de uma velocidade aproximadamente 10% maior do que nos dias sem TDD. Ó, isso é importante. Usando o TDD foi 10% mais rápido do que resolver sem TDD. E usando aquela lógica que eu já tinha passado, gente, ou seja, pensando que quanto mais rápido é o desenvolvimento, mais barato, porque se tempo é dinheiro, ou seja, se T é igual a D, então um T mais rápido implica que o D ele é maior. Ou seja, o dinheiro é maior se o tempo for mais rápido, certo? Isso agrada os nossos financiadores. E de fato, mesmo nos dias mais lentos de TDD, foi mais rápido do que nos dias mais rápidos sem TDD. Ou seja, se você parar pra ver, o dia mais lento que ele demorou usando o TDD foi mais rápido do que ele já finalizado com código, já finalizado tudo sem o TDD. Algumas pessoas podem achar esse resultado extraordinário. Mas para aqueles que não foram iludidos pelo excesso de confiança na Lebre, o resultado já era esperado. Isso porque eles conheciam uma verdade simples do desenvolvimento de software. A única maneira de seguir rápido é seguir bem. Essa é a resposta para o dilema dos executivos. Essa é aquela resposta para aquele problema lá de cima do gráfico que tendia a zero de produtividade. A única maneira de reverter o declínio na produtividade e o aumento do custo é fazer com que os desenvolvedores parem para pensar como uma lebre parem de pensar, é fazer com que os desenvolvedores parem de pensar como uma lebre super confiante e comecem a assumir a responsabilidade pela bagunça que fizeram. Os desenvolvedores podem achar que a resposta consiste em começar de novo do zero e reprojetar um sistema inteiro. Mas essa é só a lebre falando outra vez. O mesmo excesso de confiança que causou a bagunça está dizendo para eles que conseguirão melhorar tudo se recomeçarem a corrida. Mas a realidade não é bonita assim. Devido ao excesso de confiança, eles reformularão o projeto com a mesma bagunça do original. Ou seja, a única maneira não é refazendo o projeto, e sim aplicando a arquitetura correta no projeto. Conclusão. Em qualquer caso,
A melhor opção para a organização e desenvolvimento é reconhecer e evitar o seu próprio excesso de confiança e começar a levar a sério a qualidade de software. Para levar a sério a qualidade de software, você precisa saber como uma boa arquitetura de software. Como é uma boa arquitetura de software. Que é isso que a gente vai aprender talvez no próximo capítulo. Para construir um sistema de design e uma boa arquitetura que minimizem os esforços e maximizem a produtividade. Você precisa saber quais os atributos da arquitetura do sistema podem se concretizar esses objetivos. É isso que eu vou abordar nesse livro. Irei descrever arquiteturas de design limpos e eficientes para os desenvolvedores de software possam criar sistemas que tenham vidas longas e lucrativas. Capítulo 2. Encontros de dois valores. Gente, a live já deu muita coisa. Eu acho que já foi muito conteúdo para vocês digerirem. Porque, então, qual é a minha recomendação? Peguem esse livro, gente. É fácil de conseguir ele. E ele não é caro. Então, eu como obrigação, eu vou ter que recomendar que vocês comprem o original ou pelo Kindle ou por qualquer canto. Mas assim, um amigo meu me contou, um amigo meu comentou por aí que existe algum repositório de versionamento de código famoso aí que tem esse livro lá dentro. Que talvez, pensem assim, se você pesquisar pelo nome do livro, opa, você pesquisou pelo nome do livro no Google e o nome desse repositório, você encontra esse livro. Talvez, será? Mas sério, gente, agora falando sério, leiam esse livro. Releiam esse primeiro capítulo que eu já li. Tenham em vista já esses toques que eu passei. Deem uma olhada de novo e que a gente se encontra na próxima aula. Na próxima aula eu vou ler o capítulo 2. E provavelmente eu ainda não vou entrar em código, mas a partir da terceira aula a gente já entra em código e já começa a mão na massa pesado, tá? A próxima aula quando é que vai ser? Provavelmente eu devo fazer na terça-feira. Na terça-feira eu devo fazer a próxima aula, tá? Mesmo horário da que foi de hoje. Perfeito? Um beijo em todo mundo, fiquem bem, tá? E até a próxima aula, gente. Obrigado por terem assistido até aqui.